Boa tarde, pessoal. Vamos aqui trabalhar o espaço industrial dos Estados Unidos. Bom, o espaço industrial dos Estados Unidos, a gente pode constatar no espaço industrial desse país uma concentração das indústrias, uma concentração industrial na região nordeste dos Estados Unidos. Então, a gente vai aqui abordar nessa primeira parte o espaço industrial da região nordeste dos Estados Unidos, e aqui a gente vai abordar o processo de desconcentração industrial que está acontecendo desde a década de 1960, né, onde houve o processo de industrialização do sul e do oeste dos Estados Unidos. Enfim, nesse país a gente pode constatar que a atividade industrial está concentrada na região nordeste, que a gente vai abordar nessa primeira parte do assunto. Entretanto, desde a década de 1960 está acontecendo um processo de desconcentração industrial, onde a gente vai ter um processo de industrialização se desenvolvendo na região sul e na costa oeste dos Estados Unidos, certo? Pois bem, aqui no nordeste dos Estados Unidos, que é a região de maior concentração industrial desse país, a gente deve destacar de forma obrigatória a região dos Grandes Lagos e Rio São Lourenço. Deixa eu mostrar aqui no mapa. Bom, eu vou focar aqui, ó. Bom, aqui você tem, né, o território dos Estados Unidos, e aqui é a região de maior concentração industrial desse país, que é a região Nordeste, né? Aqui na região Nordeste você tem a região de maior concentração industrial desse país. Aí, aqui a gente vai falar aqui da região dos Grandes Lagos e Rio São Lourenço. Enfim, aqui na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, a gente vai ter essa região aqui, dos Grandes Lagos e Rio São Lourenço, onde a gente vai encontrar aí, no entorno dessa região, grandes concentrações industriais, certo? A gente vai já abordar aqui. Mas na segunda parte ali do assunto, a gente vai falar do processo de desconcentração industrial, onde a região sul dos Estados Unidos, essa região aqui, ó, na fronteira com o México, como aqui a região da costa oeste, essas duas regiões dos Estados Unidos estão passando por um processo de industrialização desde a década de 1960. E, portanto, a participação das regiões sul e da costa oeste dos Estados Unidos na atividade industrial, a participação dessas duas regiões aqui está aumentando cada vez mais na atividade industrial desse país. Apesar que a região Nordeste ainda é a região mais industrializada, a região sul e a costa oeste dos Estados Unidos estão tendo um processo de industrialização bastante forte, e a participação da região sul e da costa oeste dos Estados Unidos na atividade industrial está se tornando cada vez mais significativa. Então, na região de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, você vai ter a região dos Grandes Lagos, Rio São Lourenço, onde você vai ter, no entorno dessa região, importantes concentrações industriais. Sendo que do lado dos Estados Unidos, a gente deve destacar as cidades de Chicago e Detroit. Chicago, no estado de Illinois, e Detroit, no estado de Michigan. Vamos falar, né, que a Federação Norte-Americana é formada por 50 estados. 50 estados mais um Distrito Federal. Enfim, os Estados Unidos também são uma república federativa, assim como o Brasil é. Só que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é formada por 26 estados mais um Distrito Federal. E os Estados Unidos é uma república federativa formada por 50 estados mais um Distrito Federal. Mas enfim, voltando aqui para o assunto.
Então, nessa região aqui, pegando a região dos Grandes Lagos e Rio São Lourenço, você vai ter, do lado dos Estados Unidos, a cidade de Chicago e Detroit como importantes centros industriais. Chicago no estado de Illinois e Detroit no estado de Michigan. Inclusive, Detroit é considerada a capital do automóvel. Bom, e do lado do Canadá, mais precisamente ali no Vale do Rio São Lourenço, que vai ligar a região dos Grandes Lagos ao Oceano Atlântico, né, que entre os Grandes Lagos e o Oceano Atlântico, você vai ter entre os Grandes Lagos e o Rio São Lourenço, entre os Grandes Lagos e o Oceano Atlântico, você vai ter o Rio São Lourenço ligando essas duas regiões. Né, o Rio São Lourenço vai ligar os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. Enfim, do lado dessa região, do lado do Canadá, você vai ter a cidade de Toronto, Montreal e Quebec como importantes centros industriais, certo? Enfim, você vai ter uma grandes concentrações industriais na região dos Grandes Lagos e Rio São Lourenço, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, e você vai ter aí uma importante hidrovia ligando esses Grandes Lagos e o Rio São Lourenço, onde essa hidrovia vai funcionar como um importante corredor de escoamento da produção industrial dessa região. Certo? A hidrovia da região dos Grandes Lagos e Rio São Lourenço vai funcionar como um corredor da produção industrial dessa região. Bom, ainda na região Nordeste, a gente deve destacar a Megalópole, Bosch, Uosh. Megalópole é uma vasta área urbanizada que resulta do encontro das regiões metropolitanas de duas metrópoles. Metrópole é a cidade de maior influência de uma determinada rede urbana de um país. Enfim, no topo da hierarquia urbana, no topo da rede urbana de um país, você vai ter a cidade de maior influência, que vão ser chamadas de metrópole. E essas metrópoles, elas polarizam a rede urbana de uma determinada região de um país. Por exemplo, na rede urbana brasileira, você vai ter a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro como as duas cidades de maior influência na rede urbana brasileira. Elas polarizam uma determinada região do país. Enfim, a partir do encontro das regiões metropolitanas de duas ou mais metrópoles, nós temos a formação de uma megalópole. E na região nordeste dos Estados Unidos, você vai ter, deve destacar de forma obrigatória, a megalópole Bosch Uosh, ligando a cidade de Boston, Nova York e Washington. Então, a partir do encontro das regiões metropolitanas dessas três cidades que se formou a megalópole Bosch Uosh. Né? Essas três cidades são três metrópoles dos Estados Unidos. São cidades de grande influência na rede urbana desse país. E, portanto, a partir do encontro da rede urbana dessas três cidades é que se formou a megalópole Bosch Uosh. Bom, continuando, temos aqui a cidade de Nova York, aqui na região nordeste dos Estados Unidos, que é considerada uma cidade global. Por quê? Nova York é considerada uma cidade global porque a influência dessa cidade não se restringe ao território dos Estados Unidos. O raio de influência da cidade de Nova York se dá a nível mundial. Enfim, a cidade de Nova York, como é um importante centro financeiro
da economia mundial, o raio de influência da cidade de Nova York se dá a nível global, se dá a nível mundial. Né? O raio de influência da cidade de Nova York não fica restrito ao território dos Estados Unidos. Né? O raio de influência da cidade de Nova York se estende a nível mundial, a nível global, né? Em razão de ela ser um importante centro financeiro da economia mundial. Bom, além da cidade de Nova York ser um importante centro financeiro da economia mundial, você vai encontrar nessa cidade a Bolsa de Valores de Nova York, que se divide em Bolsa de Wall Street e Bolsa de Nasdaq. Na Bolsa de Wall Street é negociada as ações das empresas tradicionais. Na Bolsa de Nasdaq são negociadas as ações das empresas de alta tecnologia. Enfim, as empresas que empregam alta tecnologia, como a microeletrônica, microinformática, química fina, entre outras, as empresas do setor de alta tecnologia têm as suas ações negociadas na Bolsa de Nasdaq, enquanto que as ações das empresas tradicionais são negociadas na Bolsa de Wall Street, certo? Então a Bolsa de Nova York se divide nessas duas partes aqui, Bolsa de Wall Street, Bolsa de Nasdaq. E você vai ter na cidade de Nova York a sede da ONU. A ONU é um organismo internacional, né? A ONU é a Organização das Nações Unidas. A ONU é a Organização das Nações Unidas. E, portanto, a ONU é um organismo internacional que foi criado após a Segunda Guerra com a finalidade de manter a paz e a segurança mundial, certo? Ela, enfim, nas regiões onde tem conflito, onde tem guerras pelo mundo, como por exemplo na região do Oriente Médio, a ONU procura intervir, procurando fazer a mediação entre as partes envolvidas nos conflitos, nas guerras, e às vezes até intervém com tropas. Mas enfim, você vai ter na cidade de Nova York a sede da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é um organismo internacional que tem a função de manter a paz e a segurança mundial, que foi criado após a Segunda Guerra. E você vai ter também na cidade de Nova York a Bolsa de Valores de Nova York, né? Os mercados de ações de Nova York, que se divide em Bolsa de Wall Street e Bolsa de Nasdaq. Nós também devemos destacar aqui a presença da cidade de Washington. A cidade de Washington é onde fica, a cidade de Washington é a capital dos Estados Unidos e é onde fica o Distrito de Colômbia, certo? Enfim, também aí na região nordeste dos Estados Unidos, que é a região de maior concentração industrial desse país, além da cidade de Nova York, a gente também deve destacar a cidade de Washington, né, que é a capital do país e onde fica o Distrito de Colômbia. E na cidade de Washington, a cidade de Washington também é um importante centro financeiro. Por quê? Porque na cidade de Washington você vai ter a sede do FMI e do Banco Mundial. Né? O FMI é o Fundo Monetário Internacional. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. O FMI, a gente estuda no assunto de globalização, que é um organismo internacional que presta ajudas financeiras pontuais aos países que estão endividados. Enfim, os países que estão endividados, que estão em dificuldade de fechar o seu orçamento, eles podem recorrer ao FMI e solicitar ajudas financeiras pontuais junto ao FMI, junto a esse organismo internacional. Bom, e o Banco Mundial financia vários projetos na área social nos países pobres.
Na cidade de Washington, a gente também deve destacar a sede do Poder Executivo dos Estados Unidos, que é a Casa Branca. Enfim, a Casa Branca, que é a sede do Poder Executivo dos Estados Unidos, onde fica lá o Donald Trump, onde fica o presidente dos Estados Unidos. A Casa Branca fica na cidade de Washington. Também devemos destacar a sede do Poder Legislativo, que é o Capitólio, que também fica na cidade de Washington. Então, na cidade de Washington, além da sede do Poder Executivo, que é a Casa Branca, onde fica o presidente dos Estados Unidos, você também vai encontrar na cidade de Washington a sede do Poder Legislativo, que é o Capitólio, onde ficam os deputados e os senadores de cada um dos estados da Federação Norte-Americana. Né? Cada um dos deputados e senadores da Federação Norte-Americana ficam aí no Capitólio. Enfim, o Capitólio, que é a sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos, onde ficam os deputados e os senadores de cada um dos estados da Federação Norte-Americana, né, o Capitólio, fica na cidade de Washington também. E você também vai ter na cidade de Washington a Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? O Tribunal Superior do Poder Judiciário dos Estados Unidos também fica na cidade de Washington. Né? Você também vai ter aí, na cidade de Washington, a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, na cidade de Washington, além de abrigar a sede do FMI e do Banco Mundial, que são dois organismos internacionais de grande importância no sistema financeiro internacional, você também vai ter a sede do Poder Executivo dos Estados Unidos, que é a Casa Branca, a sede do Poder Legislativo desse país, que é o Capitólio, e também vai ter a presença da maior corte dos Estados Unidos. Enfim, você também vai ter a presença na cidade de Washington da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que é o Tribunal Superior do Poder Judiciário desse país. Bom, desde a década de 1960, esse país está passando por um processo de desconcentração industrial. Enfim, desde a década de 1960, as regiões sul e oeste dos Estados Unidos estão passando por um processo de industrialização, onde essas regiões estão tendo uma participação cada vez maior na atividade industrial dos Estados Unidos. E a participação da região nordeste está diminuindo cada vez mais. Enfim, esse processo de industrialização das regiões sul e oeste dos Estados Unidos foi motivado por vários fatores. Entre os principais fatores que a gente pode destacar, que a gente deve destacar aqui, está a presença de reservas de petróleo no sul dos Estados Unidos, principalmente no estado do Texas, né, o estado do Texas, que fica no sul dos Estados Unidos, já na fronteira dos Estados Unidos com o México. Enfim, na região sul dos Estados Unidos foram descobertas grandes reservas de petróleo no sul desse país, principalmente no estado do Texas, que é um estado que já faz fronteira com o México. E você também vai ter grandes reservas de petróleo na região do Golfo Pérsico, já pegando o litoral dos Estados Unidos e do México ali do lado. Enfim, a presença, a descoberta dessas reservas de petróleo no sul dos Estados Unidos, na região do estado do Texas e na região do Golfo do México, a descoberta dessas reservas de petróleo no estado do Texas e no Golfo do México fez com que a região sul dos Estados Unidos
passasse por um processo de industrialização. Inclusive, no sul dos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Texas, a gente deve destacar a presença da sede da NASA. Né? A sede da NASA, que é a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, a sede da NASA fica na cidade de Houston, no estado do Texas. Certo? Então, você vai ter a instalação de indústrias do setor de alta tecnologia se instalando aí no sul dos Estados Unidos. E no caso, no estado do Texas, a gente deve destacar a presença da sede da NASA no estado do Texas, na cidade de Houston. Como também a base de lançamento de foguetes da NASA fica também no sul dos Estados Unidos, só que fica no estado da Flórida. Né? No estado da Flórida, na região do Cabo Canaveral, há a base de lançamento de foguetes da NASA. Enfim, a região sul dos Estados Unidos a região sul dos Estados Unidos passou por um processo de industrialização que foi motivado pela descoberta de reservas de petróleo na região do estado do Texas e na região do Golfo do México. Então, a descoberta dessas reservas de petróleo no estado do Texas e na região do Golfo do México fez com que promovesse o processo de industrialização dessa região sul dos Estados Unidos. E a região oeste dos Estados Unidos, a costa oeste dos Estados Unidos, que é banhada pelo Oceano Pacífico, passou por um processo de industrialização, principalmente ali no estado da Califórnia, motivada pelo aumento das trocas comerciais no âmbito da Bacia do Pacífico. Nas últimas décadas, tem aumentado as trocas comerciais no âmbito da Bacia do Pacífico. E você vai ter ali na região da Bacia do Pacífico importantes economias do mundo, como a China. Você vai ter o Japão, os tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos. Enfim, o aumento das trocas comerciais na Bacia do Pacífico fez com que foi o principal motivo que impulsionou o processo de industrialização da costa oeste dos Estados Unidos. E deixa eu voltar aqui. A região sul, como eu acabei de falar, foi industrializada, o seu processo de industrialização foi motivado pela presença de reservas de petróleo que foram descobertas no sul dos Estados Unidos, e a costa oeste passou por um processo de industrialização estimulada pelo aumento das trocas comerciais na região da Bacia do Pacífico. Bom, e para terminar aqui, na costa oeste dos Estados Unidos, que foi industrializada em função do aumento das trocas comerciais na Bacia do Pacífico, a gente deve destacar o estado da Califórnia, onde a gente deve destacar a presença da megalópole Sansão, entre as cidades de São Francisco, São Diego e Los Angeles. E no estado da Califórnia, a presença também do Vale do Silício. No Vale do Silício, você vai ter uma região de grande concentração de indústrias do setor de alta tecnologia, do setor de microinformática, onde você também, além de ter a concentração de indústrias ligadas ao setor de microinformática, você também vai ter indústrias ligadas